Música boa para análise é aquela que faz a cabeça da gente fritar, mas fritar no bom sentido, né? No caso dessa que vamos falar hoje, vocês vão ver que vai abrir um leque diante de vocês. Um leque de possibilidades a partir de uma música só. Ficou curioso, não ficou? Então não sai daí não, que já já a gente vai falar sobre essa música, tá bom? Fica aí. Roda a vinheta, editor. Ô crente, paz, olha os irmãos aqui. Gente, a indicação de hoje foi a do Isaac. Isaac Vitor 540. Ele comentou nesse vídeo, o CAD vai estar aqui ou aqui, não sei, tá? Eu acho que tá aqui. Dando a sugestão para analisar a música Até que o Senhor Venha, beleza? Aproveitando o ensejo, gente, por favor, é de uma suma importância ter a sua inscrição aqui nesse canal. Acabamos de atingir agora a grande marca de 100 inscritos e eu estou muito feliz com essa vitória. A minha felicidade, ela está atrelada ao entendimento de que tem crente que se inscreve em canais que não vão edificar em nada a sua vida, e em canais pequenos como esse, que auxiliam na edificação das pessoas, esses mesmos crentes não se inscrevem. Portanto, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilha com o maior número de pessoas possível e sempre deixe um comentário aqui embaixo. Por favor, isso me ajuda a ter parâmetros para poder melhorar e impulsionar aqui o nosso canal, beleza? E, gente, de coração, mas de coração mesmo, eu agradeço muito a vocês que já se inscreveram aqui e a vocês que estão agora pensando aí que vai se inscrever, porque vai, tá bom? Ô crente, a música que nós vamos analisar hoje é Até que o Senhor Venha. Essa música é de 2019 e foi lançada no álbum Estrada da Fé. Os compositores são a Tamires Garcia e o Rogério Antônio Gomes da Silva. Ela é cantada pelo Ministério Zoe. Acho que todo mundo conhece, né, essa canção. Bora lá então para as primeiras impressões da letra. A letra dessa música tem um conteúdo teológico interessante e eu vou dar aqui o meu panorama geral da música primeiro, antes da gente partir para a análise em si, beleza? Eu não sei se era a intenção dos autores, mas essa letra ela me remete diretamente a Isaías 64. Porque lá em Isaías 64, o profeta ele está dialogando com Deus, dizendo ao soberano que jamais existiu nem existirá um Deus como ele. Um Deus que, apesar de ser tão grande, ainda assim decide contar com aqueles que esperam nele. Só que Isaías reconhece que não existia ninguém que buscasse o Senhor de verdade, que existe fragilidade com falhas na humanidade, deixando claro que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Nesse sentido, Isaías ora ao Senhor pedindo misericórdia pela humanidade, solicitando a Deus que converta os corações, gerando neles arrependimento, e uma vez convertidos, que eles desejem com sinceridade ser instrumentos de avivamento nas mãos do Senhor. Mas, para analisar essa canção, nós podemos utilizar um recurso legal da hermenêutica para poder fazer uma relação entre textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, como se fosse um eco, entendeu? Aquilo que é dito aqui, mas reverbera para o futuro, beleza? Vamos lá? A música começa assim, ó. Ó, se você rasgar o céu, apenas mais uma vez. No versículo 1 de Isaías 64 diz: Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes temeriam diante de ti. Como eu havia dito anteriormente, podemos aplicar outras interpretações também. E podemos linkar os versos com escatologia, por exemplo, para poder brincar um pouco. Em Hebreus 9, do versículo 27 ao 28 diz: Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer somente uma vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Bom, entenderam aqui que tanto em Isaías quanto na carta aos Hebreus temos a concordância com relação à expectativa da vinda de Deus? Então vamos lá continuar. A segunda frase da estrofe diz assim, ó. Ó, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Versículo 2 de Isaías 64 diz: Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Entende aqui que a letra da música ela remete diretamente aos grandes feitos do Senhor, impactando diretamente na humanidade? Agora bora brincar um pouquinho. Em Lucas 4, no versículo 18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, Jesus desceu uma vez e fez todos os feitos de Deus.
todos os milagres para a humanidade como um sinal do seu poder. Próxima estrofe. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Nos versos 3 e 4 de Isaías 64 diz: Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Os versículos deixam claro o poder e soberania de Deus diante das batalhas e dos inimigos e de quebra. Já mostra os prodígios e sinais do Senhor agindo em gerações passadas. Vamos lá então para o presente e para o futuro? Em Apocalipse 19, de 11 a 16 diz: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá nações. Ele as governará com setas de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, diz: Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Percebem como os versículos e interpretações se encaixam, como se elas se casassem direitinho? Então, vamos tocar o barco. Aqui eu vou começar a pegar um bloco maior na letra para poder facilitar a compreensão, beleza? A letra diz assim, ó: Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra, nós que somos pó, clamamos: aviva no Senhor. No verso 5 de Isaías, diz assim, ó: Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós, os nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Isaías pede misericórdia do Senhor, clamando por sua vida e, consequentemente, por mudança interior. Ele entende que para haver salvação é necessário um alinhamento natural com o espiritual e pergunta a Deus: como então seremos salvos? Isaías diz isso reconhecendo que somos impuros e pecadores. E a maior expressão da fala dele está na manifestação da humildade e pequenez diante do Senhor, se colocando como um barro nas mãos do oleiro, lá no verso 8. E a partir da transformação sugerida pelo profeta, vem junto a necessidade do avivamento. Para frente, temos os seguintes textos, tá? Romanos 3, o apóstolo Paulo cita diretamente Isaías 64, quando diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E dos versos 24 até o verso 26, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E em 1 de João, no capítulo 1, no verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 15, diz: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mostrando que a instauração do reino de Deus através de Cristo Jesus e do seu Evangelho é o alinhamento da eternidade com o natural, proposto na salvação de todos aqueles que abraçam as palavras do Salvador e convertem e mudem as suas vidas. Após a regeneração que há em Cristo, somos casa limpa para a habitação do Espírito Santo de Deus, que nos reveste de autoridade e poder, gerando avivamento, como lemos lá em Lucas, no capítulo 24, dos versos 45 até o verso 49. Lá diz assim, ó: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito
e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora a gente vai lá para o pré-refrão. Ele diz assim, ó: fere meu coração como uma ferida de fome por ti. Fere meu coração como uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Eu vou voltar aqui lá no verso 8 de Isaías 64, que diz assim, ó: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. A letra pede ao Senhor uma ferida de fome e sede pelo próprio Deus. Ou seja, que pelas correções, transformações e até pelo quebrar e refazer de novo do jarro de barro nas mãos do oleiro, nós devemos ser ensinados por Deus, sendo corrigidos dos nossos maus caminhos e colocados em um caminho novo de santidade. E nos versos 10 e 11 de Isaías 64, vemos o profeta dizer: as tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo, e tudo o que nos era precioso está em ruínas. Quando na letra diz: ensina-me a clamar e a suplicar, é quando Isaías diz ao Senhor que o aprendizado com os antepassados que diziam que no Monte Santo e em Jerusalém eram locais de adoração a Deus, ficou perdido pela desolação, e com isso a prática da adoração foi perdida também. Então bora lá para o Novo Testamento? Em João, no capítulo 6, no versículo 35, diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Bom, a melhor passagem para descrever esse trecho da letra e corresponder com o texto de Isaías que estamos vendo está em João 4, a partir do verso 21, que diz assim, ó: Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Versículo 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E por fim, chegamos no refrão, que diz assim, ó: até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. O refrão é o fechamento de todo o capítulo 64 de Isaías, dizendo que diante de toda a transformação vivida, de ser esmagado e refeito pelo Senhor, de reconhecer a nossa pequenez, somos restaurados para louvar e bendizer ao Senhor e a ser um pregador e profeta de Deus em nossa geração, compartilhando as boas novas do Evangelho e anunciando a justiça e juízo de Deus. No Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo, por vezes, deixando claro que viveria a vida por Cristo até que o Senhor volte. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 15, Paulo diz: desta forma, de boa vontade por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós? Em Atos, no capítulo 20, no verso 24, Paulo diz: contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E em Filipenses 1, no verso 21, Paulo diz: porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E por fim, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao 17, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus.
Bom, galera, mais uma missão cumprida. Eu finalizo aqui agradecendo novamente ao Isaac pela indicação. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa análise, porque eu gostei demais da conta, beleza? Espero que sirva para a edificação de vocês e para auxiliar na escolha da canção de vocês, ministros, para os cultos, beleza? Fiquem com o Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Fui!